Olá, boa noite. Vamos começar então a live desta quinta-feira, falando sobre espiritualidade e saúde mental, com a Raquel, que é do Instituto Federal do Triângulo Mineiro. Ela é enfermeira do, do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, aguardando a Raquel então entrar. E a gente vai abordar nessa noite um assunto muito interessante que trata a questão da espiritualidade e saúde mental. Eu estava conversando com a Raquel e um dos pontos que ela colocou é que a importância de você tratar um paciente, mas tratar como um todo, né? Não chegar ali só e dar a medicação. A Raquel já está aqui, então vou convidar a Raquel. Antes, queria agradecer a todos vocês que estão presentes aqui, a Marcela, a Eliana, obrigada pela presença, Carla, né? É um assunto muito interessante. Então, aguardando aqui Raquel passar a aceitar a autorização para a gente começar a conversar. Raquel, estou aguardando então você me enviar a autorização para a gente começar, tá? Para visualizar. Até que a Raquel entre, eu vou colocar para vocês então os números do coronavírus aqui em Uberlândia. Olá, Raquel, seja muito Olá, boa bem-vinda. Boa noite. noite, um prazer tê-la aqui. Como você está? Melhorou? E o prazer é meu estar aqui hoje. Primeiramente, eu gostaria de pedir desculpa, né, para quem estava aguardando essa live que ia acontecer na terça-feira, porque infelizmente tive um imprevisto, mas hoje já está mais resolvido. Estamos aqui um pouco mais preparados do que antes ainda, para poder Gente, só falar para sobre esse falar assunto. rapidamente, desculpa, Raquel, vou expor o seu caso. A Raquel torceu o pé no dia que a gente ia fazer a live, e daí ela me mandou um recadinho, né? Mas graças a Deus, Raquel, né? Tá tudo bem, né? E você vai Foi. ter que ficar de pé para cima um pouquinho durante um período para poder recuperar, né? Foi um acidente doméstico, uma coisa bem simples, né? Mas foi uma fratura, tive uma fratura, e aí eu vou ter que ficar de Nossa. repouso. E eu falo que estou mais preparada do que antes, porque eu tive que exercer muito essa dimensão espiritual enquanto eu estava aguardando atendimento, viu, Eliana? Foi uma história para se contar. Tive que meditar bastante, viu? É uma história para outra live, né? Nossa! Olha Mas só, aí tá. professor Edilson, prazer tê-lo aqui. Professor Edilson é nosso vereador aqui em Uberlândia, é professor da Universidade Federal de Uberlândia, Raquel. Olha Obrigada pela só, presença. antes da gente começar, eu tinha falado para o pessoal que ia falar os números, né, de casos da Covid aqui no município de Uberlândia. Sempre eu tenho o hábito, antes de começar as lives, de colocar, até para conscientizar as pessoas, para que fiquem em casa, para que tomem os cuidados. Nós já temos 30 óbitos confirmados aqui no município de Uberlândia. Nós temos também 1.596 casos confirmados e hoje nós estamos com 95% dos leitos de UTI ocupados na cidade. Então, vamos colocar a mão na consciência, gente, ficar em casa, parar de sair por qualquer motivo, sair em caso de extrema urgência, usar a máscara, higienizar as mãos, né? Isso é muito importante nesse momento. O assunto é muito sério. Mas a gente vai falar de um assunto muito bacana com a Raquel hoje, que é a questão da espiritualidade, da saúde mental. A Raquel Lima, que é enfermeira do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, já há 25 anos, Raquel. Então você Eu trabalha trabalho. desde que você estava no berçário, né? Eu adoro ouvir isso. Eu comecei a trabalhar bem cedo mesmo na área da saúde. Comecei com 17 anos como auxiliar de enfermagem e fui buscando a graduação, fui buscando outros espaços depois. Hoje sou mestra em atenção à saúde e o tema do meu mestrado foi justamente sobre isso, né? Se a espiritualidade
como uma dimensão de saúde, ela pode ser uma ferramenta que a gente pode utilizar para nos fortalecer frente a situações críticas, né? Como a Exatamente. situação que nós estamos vivenciando agora. Exato. E esse perfil que eu pesquisei foi entre profissionais de saúde mesmo. E a gente observou que a literatura científica como um todo traz essa espiritualidade bem contextualizada mesmo, como uma dimensão de saúde, que é uma dimensão importante, mas dificilmente as publicações são voltadas para as pessoas olharem para si como profissionais, como elas podem é, ter um autocuidado, de que forma elas façam com que essa prática não vá prejudicar elas mesmas, né, como pessoas em suas dimensões de vida. Foi uma coisa que a gente observou bem, sabe? Que como profissional a gente não sabe olhar para si mesmo como uma unidade de cuidado também. Exatamente. Olha só, o professor Edilson, inclusive, já está começando um questionamento aqui. Eu vou até já colocar essa pergunta dele para a gente entrar na nossa pauta. Ele coloca assim: a saúde mental, só um instantinho aqui, a saúde mental nessa pandemia tem precisado muito da cultura e dos cuidados de muitas especialidades? A gente tem notado que, como as pessoas têm que ficar em casa nesse momento, né? As pessoas mais conscientes têm buscado mesmo formas alternativas mesmo de passarem o seu tempo. Então, a gente percebe que nesse momento, consumir cultura tem sido uma tábua de salvação para muitas pessoas. E a gente percebe que as pessoas estão buscando livros ou ficam mesmo vendo séries, ou elas vão assistir cursos à distância, né? Elas estão buscando essas ferramentas para ocupar esse tempo que elas antes tinham para fazer as atividades na rua, né? Agora elas estão buscando usar essas ferramentas também como forma de lidar com esse momento que está sendo difícil para uns e para outros de forma diferente, mas eu não tenho dúvida que está sendo desafiante em termos gerais para todo mundo, né? E é um A momento gente também, percebe. como ele colocou, Raquel, de cuidados de muitas especialidades, né? A gente né? Envolve diversos profissionais, né? Para a gente estar tá se cuidando nesse momento. A questão do psicólogo, a questão do médico, a questão do enfermeiro, né? A gente tá precisando, né? Daqui a uns dias até do psiquiatra, né? A gente observa também isso, e eu observo isso não como uma preocupação, mas eu observo isso como uma vantagem desse momento. Deu uma travadinha aqui, vamos aguardar, porque a Raquel está lá em Uberaba e eu estou aqui em Uberlândia, então a gente está falando, a internet travou um pouquinho, Raquel, travou um pouquinho. Volta o que você estava E falando. agora, Agora você me melhorou. ouve? Sim, Tá. Eu estava dizendo que as pessoas estão conseguindo buscar atendimento psicológico, por exemplo, numa consulta online, né, que para elas pode ter sido um facilitador para que elas consigam, né, cuidar da sua saúde mental desse momento. Elas percebem a importância de se cuidar nessa parte também, né? Porque se não está fácil para as pessoas lidarem individualmente, ainda a gente tem que lidar com a dificuldade de todo mundo nesse momento também, com preocupações, né? Com medos. Tem gente lidando com isso de formas diferentes. Então, quando a gente consegue mesmo lidar com isso através, por exemplo, da ajuda da arte, de profissionais de saúde, de profissionais de outras áreas também, né? Porque, por exemplo, a gente não só pensa na área de saúde, mas na área de humanas como um todo, né? Das pessoas que conseguem fazer uma leitura do mundo para a gente, né? E traduzir para a gente o mundo de uma forma como que a gente consiga lidar melhor com tudo isso que está acontecendo, que parece caótico, né? E em algum momento a gente vai ter que conseguir compreender, né? Contar essa história em algum momento. olha só, Raquel, você falou que você trabalhou esse tema de espiritualidade, profissionais de saúde na sua dissertação de mestrado. Você percebeu durante o seu trabalho que quando o profissional de saúde ele lida com a questão da espiritualidade, isso tem um resultado melhor no tratamento desse paciente? Hoje a gente considera, eu digo a gente
no contexto de profissionais de saúde, né? A Organização Mundial de Saúde considera que o conceito de saúde engloba que não é apenas a ausência de doença, que é o significado de doença, de saúde, mas sim que são amplas dimensões de vida da pessoa que estão num equilíbrio dinâmico, ou seja, é um bem-estar em mais de uma dimensão, não só física, mas também psicológica, social e mental e espiritual. Foi acrescentado mais recentemente essa dimensão espiritual também. E o que é essa dimensão espiritual? Algumas pessoas associam o termo espiritualidade ou dimensão espiritual com o exercício de uma religiosidade, por exemplo. Isso não está errado, mas não é tudo. Porque quando a gente fala de espiritualidade, a gente está falando também daquilo que traz sentido profundo para o viver da pessoa, né? Aquilo que ressignifica a forma como ela vê os fatos da vida dela e de que forma que ela encaixota esses fatos no seu viver como forma de priorização, ou seja, o que para ela dá sentido na sua vida, né? O que para ela é mais significativo. Então, a gente pode encontrar não só na religiosidade, mas também na forma como as pessoas se relacionam umas com as outras, na forma como elas abraçam causas, por exemplo, na forma como elas se expressam diante do outro. Isso tudo tem a ver com a sua dimensão espiritual. Então, a gente percebeu nesse estudo que sim, as pessoas que viam o paciente, olhavam para o paciente e conseguiam contemplar também essa dimensão espiritual, ou seja, uma outra área que também precisa ali de atenção especializada, né? Não só uma abordagem do tipo, mas você crê em alguma coisa? Não, mas e além disso mesmo, sabe? Questionar para o paciente o que seria significativo para ele naquele momento em que ele está passando por um episódio de doença, e a gente vê que se torna uma via de mão dupla. Quando o profissional consegue acessar essa dimensão no paciente, além do cuidado ser um cuidado mais integrativo, mais qualificado, o profissional também se sente mais satisfeito com a própria ação. Ele se sente mais nutrido com o feedback que ele recebe desses pacientes, porque é um cuidado mesmo de vai e volta, né? A pessoa não consegue acessar essa dimensão espiritual do outro se não for com amor mesmo, né? Com amorosidade, com compaixão. Então, sempre é um espaço que se abre ali na relação terapêutica e um espaço amoroso mesmo, de cuidado. Então, a pessoa se sente, sim, mais plena com o que ela faz. Isso traz um significado maior para o seu fazer. Olha só, Raquel, interessante isso que você está colocando e que bom seria se diversos profissionais de saúde pudessem, né, ter acesso a esse momento aqui, porque a gente percebe muitas vezes que o profissional de saúde ele acaba agindo de uma forma tão mecânica, né? Não sei se a quantidade insuficiente de profissionais do setor, de não ter esse cuidado de ver a pessoa ali só como o corpo físico, né? Mas como alguém que está precisando, né, de um gesto de compaixão como isso que você colocou. Se você fosse dar exemplos de uma abordagem do que o profissional deve fazer para lidar no momento desse, o que você diria por essa experiência que você tem, por esse objeto de estudo, né, que você teve no seu mestrado? Antes de mais nada, eu não gosto muito de separar essa questão de nós e eles, sabe? Nós profissionais de saúde aqui e a população toda do lado de lá da trincheira. Olha como nós fazemos aqui e olha como as pessoas do lado de lá fazem. Porque o fato é que nós, como profissionais, nós emergimos dessa mesma cultura, né? Nós todos fomos criados junto com as pessoas a quem nós estamos prestando atendimento, por exemplo. Então, o que é cultural para aquela pessoa também vai influenciar nas minhas atitudes, né? Eu venho do mesmo conjunto de valores, os significados são mais ou menos parecidos entre o que é importante para aquela pessoa e o que é importante para mim. A não ser em alguns outros exemplos, né? Como, por exemplo, quando eu acesso uma pessoa de uma religião com a qual eu nunca tive contato, ou com a qual eu não tenho uma percepção do que é sagrado para aquela pessoa, aí aquela pessoa para mim vira
um objeto de pesquisa. Eu me interesso em saber como é que aquela pessoa interpreta a vida, né? Com que olhar ela direciona o que ela pensa a respeito do mundo, através daquele filtro, por exemplo, da religião dela. Mas, em termos gerais, nós somos iguais, né? Nós damos importância para as mesmas coisas. Então, eu vejo que a pessoa que como, assim, como indivíduo na sociedade, ela se nutre mesmo de autocuidado, de autoamor, quando ela valoriza essa dimensão da vida, né? Assim, com uma atenção especial, ou seja, a vida dela não está somente no produzir coisas e adquirir coisas e depois descansar, né? Quando a vida dela não está nesse sentido mecânico, geralmente ela é um profissional de saúde melhor, sabe? Não digo mais qualificado tecnicamente, porque eu conheço pessoas tecnicamente muito qualificadas, mas que às vezes deixam mesmo a desejar no sentido do atendimento humano. Elas se dão melhor com o papel e com a máquina do que no trato com as pessoas, mas eu não digo que essas pessoas também são péssimos profissionais, porque talvez elas só estejam no lugar errado, né? Existem lugares de fala para quem gosta muito de lidar com papel e com máquina, e existe lugar para atender gente que gosta de gente também, né? E eu vejo que tem muita gente que gosta de trabalhar com gente mesmo, gosta da lida com o humano, mas quando chega na prática se decepciona com algumas coisas, porque quando aprendeu na teoria achava que ia ser uma coisa muito mais romantizada, vamos dizer. Quando a pessoa chega para exercer a sua profissão, ela se depara com um cenário para o qual às vezes ela não estava preparada psicologicamente. E aí o que acontece? Essa decepção faz a pessoa entrar em questionamento com o que levou ela a buscar ser um profissional de saúde, né? E se ela não encontra respostas no que ela faz, né? Olha, eu escolhi ser profissional de saúde porque eu queria fazer tal coisa. E eu consigo fazer essa tal coisa. Se ela consegue exercer isso, ela encontra sentido no seu fazer, então ela se nutre, né? Uma retroalimentação. Mas quando a pessoa ela se depara sempre com mais e mais decepções, ou porque ela idealizou demais, ou porque, na verdade, ela está no lugar errado, um lugar que talvez para ela não faz sentido, então ela fica cada vez mais endurecida. É uma forma dela lidar também com isso, sabe? Com a dureza do fazer. Porque não é fácil. Eu posso dizer isso de cadeira, que trabalhar na assistência, em todos os cenários, eu já trabalhei na assistência básica comunitária, já trabalhei em UTI, já trabalhei em pronto-socorro, em setores onde tem pacientes crônicos, em onde tem pacientes infectados, em uma série de cenários. E nenhum deles é gostosinho, assim, da gente falar, nossa, que alegria no coração de ir todos os dias da semana cuidar de gente doente. A gente vai por um propósito. Mas às vezes as pessoas se perdem no meio do caminho, esquecem por que elas fizeram essas escolhas, né? Ou talvez fizeram essas escolhas deslumbradas por coisas que na verdade elas não vão encontrar. Então eu percebo isso, não querendo rotular pessoas, mas eu percebo que a pessoa que gosta mais de si própria em outras dimensões da vida, ela tem uma tendência a gostar mais de lidar com gente e lida melhor também, né? Eu não sei se é uma lente que eu uso, talvez. Raquel, é interessante, você falou da questão da espiritualidade, que é importante, né, ter essa questão da espiritualidade. Você diria também que o profissional de saúde, ele deve perceber também outros aspectos no paciente, por exemplo, como aspecto social? Que outros aspectos ele deve observar para ter essa visão holística do paciente, né? Hoje em dia, na formação do profissional de saúde, em termos gerais, eu estou dizendo, a gente é formado mesmo no sistema que é bem fechado, né, bem cartesiano, em termos biomédicos, né? Ou seja, os órgãos, os sistemas, de que forma que esses órgãos e sistemas funcionam conjuntamente, e quando um deles falha, quais são as consequências para o resto do sistema. Então, esse aprendizado é compartimentado, né? Então, quando a gente aprende, descobre alguma coisa, né, de que
além dessa dimensão física, a gente também está lidando com uma pessoa que tem uma história, ou seja, ela tem uma biografia, ela tem memórias, ela tem contatos no mundo lá fora. A partir do momento em que ela adoece, o seu papel social precisa ser ressignificado, porque ela deixa de ser uma pessoa exercendo determinados papéis e passa a exercer outros, e os papéis da família dela também vão ser todos realocados a partir daquela doença. Então, quando a gente descobre isso, a gente meio que, olha, tem uma pessoa do outro lado igual a mim para receber cuidado. Então, eu acho assim, para algumas pessoas pode ser muito, né? Muita coisa para lidar e por isso elas preferem continuar nesse sistema biomédico mais quadrado, né? Onde você tem assim, meio que matemático, né? 2 mais 2 vai ser igual a 4 sempre, o resultado vai ser aquele. Ou você pode ir além disso, né? Que é esse olhar mais integrativo, esse olhar mais sistêmico, que hoje em dia abrange não só medicina, enfermagem, psicologia, terapia ocupacional, etc., mas traz para dentro do diálogo da saúde, do atendimento à saúde humana, pessoas de muitas outras profissões. Por exemplo, a gente tem gente da comunicação social que percebe que o mau uso ou o bom uso da palavra influencia enormemente a condição de saúde das pessoas, né? Da comunicação em massa. Então, esse olhar diferenciado para nós da saúde é muito interessante. A gente tem muito o que conversar com outras profissões também, para que a gente consiga abranger, para dar sempre um cuidado mais qualificado, mais significativo para o outro, né? Porque o resultado do meu trabalho, antes a gente poderia mensurar assim, quantas pessoas eu consigo salvar. Mas com o passar dos anos a gente percebe que é mais significativo eu perguntar para mim mesma quantas vidas eu consegui modificar a partir do que eu fiz hoje, nesse momento, né? Uma palavra que eu utilizei bem conseguiu fazer uma situação ser um pouco mais tranquila. De que forma eu posso multiplicar esse resultado depois? Uma semente que eu planto hoje, que às vezes vai, daqui a muito tempo, germinar na mente de uma pessoa como uma ideia boa. Eu não posso perder essa oportunidade, sabe? Então, quando eu falo de espiritualidade, para mim, eu tô falando disso. Desculpem barulho, é que minha gata está querendo participar. Mas eu tô falando disso, sabe? Eu não tô falando de só exercer uma dimensão sagrada, mas também de olhar tudo como sagrado, né? De tudo que faz parte da nossa vida como sagrado. Então, eu vejo que o paciente diante de mim também é uma oportunidade sagrada de aprendimento, de aprendizagem, desculpa. Então, eu olho para ele de uma forma assim, eu não estou aqui como a pessoa que detém o saber e que sabe exatamente o que fazer nessa hora. Eu estou aqui para aprender como eu posso cuidar melhor dessa pessoa, exatamente. É ela quem vai me dizer o que eu posso fazer para ela. Antes de fazer a pergunta da Fabiane, eu queria perguntar para você o seguinte: você falou dessa questão da formação, né, desse método cartesiano, e os profissionais hoje não têm nenhuma disciplina nos cursos de formação da área da saúde que aborde essa questão de ter essa outra visão do paciente? A gente tem na grade da faculdade, pelo menos eu posso falar em nome da graduação em enfermagem, né? A gente tem algumas cadeiras que conseguem mesmo levantar, né, a pontinha desse tapete aí para a gente olhar o que tem por baixo, né, dessas outras dimensões. Tanto que a gente fala que na enfermagem a gente ouve inumeráveis vezes a palavra holístico, né? Até a gente pegar um pouco de raiva da palavra, né? De falar o atendimento tem que ser holístico, o olhar tem que ser holístico e tal. Mas a gente entende depois que a cada vez que essa palavra foi pronunciada é como se abrisse um portal, assim, sabe? É uma oportunidade de a gente ver um pouco além daquilo. Então, a gente tem sim algumas oportunidades, mas eu acho que elas deveriam ser mais, assim, mais bem aproveitadas, que fosse mesmo desde o início da graduação, porque às vezes a gente já vai começar a entrar para os estágios quando a gente se depara com esses questionamentos mais multidimensionais, né? E às vezes a gente já se trancou numa prática mais fechada, mais cartesiana dessa forma, antes mesmo de entrar em campo de estágio. Isso eu falo da percepção das pessoas que eu vejo hoje entrando na graduação e de que forma que elas estão saindo, né?
Eu vejo pessoas que, da mesma forma como eu, eram vistas como estranhas, né, dentre os seus colegas que eram muito bons em tirar notas em disciplinas difíceis e tal. Essas pessoas estranhas se tornaram os melhores cuidadores, na minha opinião, porque elas tinham um jeito especial de olhar para o paciente, um jeito especial de olhar para a vida mesmo, como um todo. E alcançaram lugares que, para mim, são lugares especiais, sabe? Eu vejo como destaques isso, as pessoas que conseguem se destacar como um cuidado extremamente humanizado, né? Aberto, mais, assim, significativo para o paciente. Então, eu questiono, às vezes, se colocar como prática optativa dentro dos cursos de graduação, se tem sido resolutivo. Talvez a gente tivesse que colocar mais cadeiras fixas e desde o começo da formação, para que essas questões fossem discutidas desde sempre. A Fabiana Gomes colocou aqui que essa comunicação social que você falou agora há pouco, né, é importante, interessante, porque eu, enquanto profissional de comunicação, né, formada em jornalismo há tanto tempo, eu nunca tinha percebido essa questão de você colocar, saber colocar, fazer, né, tá se reunindo com as pessoas da saúde para ver de que forma colocar aquilo, de que forma explicar uma situação, de que forma conhecer aquele paciente, né? Então, Sim. realmente é uma área que envolve diversas disciplinas, né? Multidisciplinar, né, Raquel? A Sim. Marcela Wilker está perguntando aqui, Raquel, quando eu trabalhava no HC, tinha dificuldade com o luto dos pacientes. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o luto no dia a dia profissional. Oi, Marcela. Foi a Marcela quem me chamou para participar desse projeto. Muito gratidão pelo convite. É, a gente se conheceu lá no hospital. Marcela sabe bem quais são as nossas condições de trabalho e, até tentamos desenvolver algumas ações para que a gente pudesse lidar melhor com isso, né? E da mesma forma como eu falei no começo, lidar para melhor atender ao paciente, mas mais uma vez não estávamos olhando para nós, né? Como uma forma de autocuidado. Eu percebo que, da mesma forma que Marcela teve essa percepção anterior, né, de que o luto é trabalhado com certa dificuldade, pelos profissionais mesmo, né, para nós que passamos no dia a dia, essa dificuldade ainda não foi, não acredito que tenha sido olhada com cuidado. A gente tem algumas iniciativas hoje, como a gente tem o grupo de apoio ao profissional de saúde que está na linha de frente contra o coronavírus hoje, né? Então, são organizados grupos terapêuticos de reunião, que antes era presencial e agora passou a ser através de telemedicina, né? À distância, mas mesmo assim continua sendo uma iniciativa interessante e eles tentam trabalhar, abordar dessa forma, mas ainda não, como a gente tem ali um caldeirão, né, de culturas. Tem gente que trabalha no hospital há muitos anos e tem gente que chegou há bem pouco tempo. Então, está acontecendo um choque de culturas, assim, de pessoas que já estavam lá e conheciam a estrutura antiga e pessoas que estão conhecendo essa nova estrutura. E às vezes a gente não encontra no nosso colega, aquele que está do nosso lado, um apoio onde a gente consegue assim, se firmar um pouco e dar uma respirada quando acontece a perda de um paciente, por exemplo, porque é um colega quem eu não conheci antes e não fiz vínculo com ele, né? Não tenho uma amizade muito significativa, então eu não busco o apoio desse colega, ele não é uma rede de apoio para mim, por exemplo, e isso torna as coisas um pouco mais difíceis e às vezes eu não encontro o lado para poder lidar com isso. E é o que a gente chama de luto interdito, né? Eu não sei nem mais por que eu estou chorando, porque aquele paciente, às vezes, é o estopim de uma dor que eu venho guardando de várias e várias perdas e que todas elas não foram bem trabalhadas e por isso chega um determinado momento em que rompe dentro de mim a minha defesa, né? E aí eu passo a interpretar aquilo como um sofrimento psíquico mesmo. Eu posso adoecer de tristezas acumuladas que eu não consigo chorar, essas tristezas que são decorrentes da minha assistência no hospital, por exemplo. Então, buscar essa rede de apoio
é muito significativo, né? Eu digo isso no contexto do hospital ou no contexto onde a gente estiver trabalhando, né? Existem pessoas que hoje estão trabalhando em casa e exercendo as suas funções, cumprindo os seus horários, fazendo suas tarefas em casa, e se sentem muito solitárias. Elas não encontram uma forma de lidar com isso que está acontecendo, porque elas não têm uma rede que tenha sido nutrida suficientemente, né? Então, elas não confiam nas pessoas que cercam ela para poder falar a respeito daquilo que não está bom para ela. Eu posso dizer, por exemplo, que talvez a função de eu ter ficado tanto tempo esperando o atendimento no hospital é porque tinha uma senhora que estava aguardando lá para ser internada e ela precisava urgentemente de um ouvido disposto a ouvir a história dela, porque em questão de 10 dias ela tinha perdido o pai, o irmão e o cunhado, todos eles com coronavírus. Nossa, E ninguém queria falar sobre isso com ela na família dela, do tipo, não vamos falar sobre isso para a gente não atrair o azar e todo mundo agora tá bem, vai ficar tudo ótimo. E ela tava com isso engasgado, sabe? Ela precisava urgentemente falar que aquilo estava ruim, estava doendo, né? E ela encontrou numa estranha, no caso eu, que estava ali também esperando, um ouvido que ela precisava para poder desaguar, né? Para poder deixar essa emoção sair dela, para ela poder olhar para aquilo de um outro jeito. Então eu penso que a gente, nesse momento, o que a gente deve fazer, e nisso eu estou falando de espiritualidade sim, é a gente nutrir essas formas de apoio que a gente pode encontrar nas nossas relações, por exemplo, naquilo que para nós é extremamente significativo, né? Porque, infelizmente, a doença está nos levando, nesse momento, para algumas pessoas, já está levando pessoas mesmo das suas relações mais próximas, ou alguém que eu conheço, ou que eu ouvi falar, e nunca podemos desprezar um número tão significativo como é o número atual de mortos no Brasil, né, e no mundo. São muitas pessoas que estão partindo por uma só causa, né, fora outros casos que não têm ainda confirmação se são a respeito disso mesmo. E eu acho que nenhuma morte é em vão. Todas essas pessoas são mesmo inumeráveis, né? Elas têm nome, têm família, tem alguém que está chorando por elas nesse momento. Então, se a gente não, se nós, como profissionais de saúde, principalmente, se a gente não olhar para isso com um passinho para trás, com um pouco de autocuidado mesmo, e falar, olha, eu preciso lidar bem com isso, porque as pessoas vão começar a adoecer mesmo psiquicamente daqui a pouco de tanto guardar choro, eu não sei quem vai sobrar para cuidar, sabe? Nós precisamos nos cuidar para poder continuar cuidando. Temos que estar sempre esse passinho para trás para ter o cuidado consigo mesmo, para nutrir o que é importante para mim, para eu conseguir continuar cuidando. eu estava pensando aqui, Raquel, se essa questão do profissional de saúde não ter essa aproximação do paciente, olhando ele pelo aspecto social, por essas outras dimensões que o envolve, isso não é uma forma de fuga, até para que ele não se envolva tanto, para que ele não sofra tanto com uma perda, por exemplo, seria uma válvula Uhum. de escape? Quanto mais tempo a gente vai passando na assistência, tem um depoimento de uma das pessoas que participou da minha pesquisa que foi para mim um dos mais tocantes, tanto que faz vários anos que isso aconteceu, eu ainda me lembro desse depoimento. Ele disse: eu tenho 33 anos de assistência e nunca ficou mais fácil me despedir de um paciente. É sempre mais difícil, é sempre mais doloroso. Então, existem pessoas que lidam com isso colocando barreiras entre si e o outro, né? Criando camadas de proteção. E existem pessoas que se deixam afetar pelo outro, ou seja, se permitem que o outro adentre o espaço interno sagrado dentro de si também, dá um pouquinho de si para o outro e permite que o outro também leve um pouco embora. Isso pode causar sofrimento? Eu acredito que sim, causa sofrimento, mas também pode ser uma forma de dar um cuidado mais significativo, né? Então, é um jogo de ganha-ganha, no caso, porque mesmo que eu sofra, eu sei que
o meu toque naquela vida foi um toque significativo e que fez uma mudança positiva, né? Quando eu não reflito nessas questões, quando eu lido com o paciente só maquinalmente, eu também estou mudando a vida dele, naquele momento. A minha não ação, a minha omissão ou a minha má ação, ela está influenciando no destino daquela pessoa e daquela família também. Mas eu não estou preocupada com isso, né? Se eu digo uma palavra descuidada ou mentirosa, às vezes eu posso levar uma pessoa a um sofrimento inimaginável, porque ela não consegue, a partir daquele momento em que eu pronunciei essa palavra, ela não consegue pensar que ela precisa de uma outra opinião, por exemplo, porque eu sou uma profissional de saúde, entende? Então, como profissional, a minha responsabilidade é que tudo que eu pronuncio precisa ser verdadeiro, cauteloso e mesmo amoroso, porque eu estou influenciando vidas. Mas quando a pessoa ela vai lidando com isso negativamente, ou seja, ela sempre interpreta cada perda que ela tem, né, na sua lida profissional como uma perda pessoal, como uma derrota pessoal, ela vai criando defesas mesmo, criando carapaças, né, máscaras para ela vestir, para ela lidar com o próprio sofrimento, com a própria frustração. E, como eu disse no começo, a minha percepção de pessoas que conheço há muito tempo já na lida é que essas pessoas elas gostam muito pouco de si, né? Elas nem da própria vida elas conseguem ter muito controle do que poderia ser assim mais leve, mais gostoso, mais saudável para si mesmo, né? São pessoas que vão se atropelando às vezes como uma forma de ressignificar um sofrimento, né? Porque a gente tem muita gente que trabalha na saúde que ela entra para a área de saúde para querer cuidar do outro porque ela não quer cuidar de si mesma, ela acha que ela pode ser heroína do mundo, né? E às vezes ela faz disso seu sentido de viver. Ela vai ser heroína do mundo, mas não vai cuidar dela, vai morrer trabalhando, porque os filhos merecem melhor, tudo que ela não teve, tudo mais. A gente tem 1 milhão de exemplos desses lá no hospital de gente que faz do seu trabalho o significado total de sua vida e quando elas param de trabalhar porque se aposentam ou adoecem, por exemplo, elas perdem completamente o sentido de viver, né? Adoecem muito significativamente ou morrem mesmo, bem triste. A hora que chega a hora da aposentadoria, de fato, a gente vê muitas pessoas deprimidas, muitas pessoas ociosas, né? Porque realmente o trabalho era tudo para ela. E, inclusive, a Fabiane Gomes pergunta aqui: como o profissional de saúde lida quando ele adoece? Hum. Quando ele adoece, eu posso falar isso, por exemplo, do que me aconteceu, né, 2 dias atrás. Os Sim. meus planos eram todos assim, eu tinha me organizado para me sentar e conversar gostoso a respeito de espiritualidade à noite, às 19 horas, e às 19 horas era outra coisa que estava acontecendo comigo. Eu estava recebendo atendimento no hospital, né? E poderia ser, claro, uma coisa muito mais séria do que foi uma coisa tranquila, né? E só essa mudança pequena da minha rotina, do meu planejamento, já fez um monte de reverberações na minha vida, né? Eu tive que providenciar um monte de coisa a partir de um acidente bobo. Então, quando a gente, como profissional, se vê como adoecido, aí é que a gente para e pensa no que a gente faz na vida do outro e como a nossa ação causa impacto na vida do outro. Eu acho que tem gente que tem medo disso, sabe? De ser tratado como trata os outros. Isso é um medo que eu nunca tive. Eu sempre recebi tanto quanto dei também de cuidado. E esse feedback para mim é o que importa, sabe? Saber que eu estou num lugar onde eu posso confiar nas pessoas que estão ali em volta de mim, porque eu consigo olhar para todas as pessoas como iguais a mim. Então, eu acho que o profissional, quando ele adoece, o maior medo dele é que ele não possa confiar nas pessoas que o cercam, né? De que ele não vai se sentir tranquilo se o outro der para ele um atendimento tão mecânico quanto ele estava sendo com o outro, por exemplo. É um grande temor.
Então, eu acho que, mais uma vez, né? Se eu me cuido, se eu estabeleço para mim limites saudáveis, se eu me nutro, né, de significados, de coisas na minha vida que trazem mais sentido para o meu viver, quando eu adoeço, isso também me nutre, né? Essas relações que eu estabeleci, as memórias que eu construí, as histórias que eu posso contar sobre as minhas relações. Então, eu acho que a espiritualidade é isso, é você olhar para a sua vida buscando esse não mecanicismo, né? É você não ter certeza de nada, seguir sempre questionando tudo e absorvendo tudo como sagrado, como dentro de um plano que a gente não consegue compreender, né? Raquel, você falou dessa questão de feedback, né? De eu ter medo de eu ser atendida de forma mecânica, assim como eu atendo, como eu percebo o paciente. Você já teve feedback de pacientes a partir do momento que você o trata com essa outra visão, por esse lado espiritual, por esse lado de perceber que ele é um todo? Que tipo de feedback você já teve? É, a gente não estava assim preparado para chorar hoje, não, né? Mas vamos lá. Teve uma vez, trabalhava na UTI neonatal e tinha uma criança que estava em franco sofrimento já. Desde que ela nasceu, ela tinha ficado internada no hospital e estava sofrendo e o corpinho dela não estava mais resistindo. Mas todas as vezes que a mãe dela chegava, essa criança se recuperava magicamente. E aí eu fui observando, né, o comportamento da mãe quando ela entrava, ela começava a conversar com essa criança, dizendo para ela: por favor, não vá embora, né? Eu não consigo lidar com esse mundo sem você. Eu preciso de você. Você é minha força, você é minha vida e tal. E aí, um dia, eu, com muita delicadeza mesmo, até com medo, eu chamei essa mãe para conversar, investigando qual que era a crença dela, né? Percebi que ela era da crença espírita. E aí falei com ela dentro dos termos que eu conhecia do espiritismo e que se eu não conhecesse não teria me aventurado para falar a respeito, né? Falei para ela que talvez, né, a criança estivesse realmente se mantendo viva só por ela, né, por querer, por amar a mãe demais, não queria causar sofrimento para essa mãe. E que ela talvez pudesse conversar com essa criança para deixar ela partir, né? Porque dependia mais dela do que da criança. E aí essa mãe respirou fundo e foi até o quarto e conversou com essa criança e se despediu, dizendo para ele que então ele podia ir, porque ela liberava ele, que ela deixava ele livre para onde, né, para o outro plano e tal. E 2 minutos depois a criança partiu. Meu E Deus. essa mãe me procurou depois para me agradecer porque ela tinha tido a oportunidade de se despedir do filho como ela queria, só ela com o filho, porque ela tinha medo de a criança morrer enquanto ela não estava lá e a criança morrer sozinha sem ela. Então, ela só queria estar presente naquele momento. Ela tinha medo de não estar presente naquele momento e de que ele se sentisse só. É um vínculo, né, que ela construiu com essa criança, mesmo sem ter levado essa criança no colo para casa e concretizado tudo que ela tinha sonhado para essa gravidez, para essa maternidade. Aquele sonho ela tinha realizado daquela forma e feito esse tipo de vínculo com essa criança. Então, se eu tivesse sido muito maquinal, do tipo, olha só, você vai, não, você está atrapalhando o que nós estamos fazendo aqui, então você vai para casa, descansa e depois a gente te dá a notícia do seu filho, talvez a história teria se desenrolado diferente. E então, quando eu falo de feedback, é isso. Não é, a gente não fica esperando que as pessoas batam palmas nas janelas para nós, mas que uma mãe consiga respirar fundo e falar para nós: olha, eu tive a oportunidade de dizer adeus do meu jeito. Isso para mim é tudo, é tudo. Não tem preço. É muito bonito, né? É comovente, de fato. Muito comovente, ainda mais quando envolve a mãe, o filho, né? E ele era um bebezinho, Raquel? Era pequenininho? Nasceu no hospital com um problema no coração e nunca foi para casa. Viveu 2 meses e meio no hospital, desde o primeiro dia. Olha só. Você deve lidar com muita história, assim, muita história de vida, né? De muita força, de muita luta, de pessoas ali que
que tentam se agarrar a todo momento a um fio de vida, né? E que precisa de profissionais assim para ouvi-las, né? Para descarregar um pouquinho, para a fragilidade, os traumas, né? Para ela também se alimentar, né? Dessa rede que você colocou, não é? E a família? Eu, E a pois é, família? eu agradeço. Agradeço por você ter falado que eu escuto sim muitas histórias de vida e não muitas histórias de morte. Eu escuto muitas histórias de vida. Participo até de muitas histórias de vida. E a família ela está sempre incluída, né, nesse contexto. Não tem como eu cuidar de uma pessoa e ignorar que ela tem vínculos importantes fora dali do hospital, né? Sempre quando falo com alunos dos anos mais iniciais, eu falo que como profissional a gente tem que ter cuidado para não ser muito paternalista com relação aos nossos pacientes, do tipo achar que o paciente depois que entrou para uma unidade para ser atendido ele está destituído dos seus saberes, dos seus direitos, das suas razões, das suas vontades, porque ele traz tudo isso com ele e isso tudo vai fazer parte do tratamento dele, sim. Eu querendo ou eu não querendo, como profissional de saúde, isso vai fazer parte, sim. Né? Quando eu estou dando uma orientação de saúde, por exemplo, de uma pessoa, de como ela pode se alimentar melhor, para que ela tenha menos consequências na sua saúde, por exemplo, num caso de uma pessoa diabética, eu estou fazendo uma orientação de dieta, de atividade física para que ela se sinta melhor. Se a orientação que eu estou dando está lá, assim, maravilhosamente relacionada em todas as referências mais modernas, mas para aquele paciente não faz o menor sentido aquilo que eu estou dizendo, é claro que ele não vai aderir à minha orientação, ele vai continuar seguindo o que são os hábitos da família dele, o que a tia dele, que também é diabética, diz que faz bem, o que o vizinho dele, que nunca teve nada também, está fazendo, tomando chá de não sei o que lá, e está dando super certo, sabe? Então, tudo essas outras informações, como é o viver dessa família, esses hábitos, a cultura deles, se eu não levo em conta quando eu estou fazendo o meu plano de cuidados, quando eu estou fazendo a minha orientação, eu estou perdendo tempo, até por assim dizer. Porque quando eu trago essa família dou para ela um papel de destaque mesmo, de protagonismo, né? Para junto comigo, junto com o profissional de saúde, elaborar esse plano de cuidados, eu já começo a construir ali um vínculo terapêutico. Ou seja, a pessoa tem mais motivo para confiar em mim. Não é só porque disseram que eu fiz um curso de graduação que ela é obrigada a aceitar tudo que eu tenho para dizer a ela. Né? Eu tenho que dizer a ela aquilo que eu tenho para propor e eu tenho que vender o que eu vendo, o meu produto, né, que eu estou comercializando, por assim dizer, mas sem dar preço nisso, o que eu estou vendendo é cuidado de saúde. E para ela comprar esse cuidado de saúde para si, ela precisa acreditar em mim. E como que ela vai confiar em mim? Só porque eu estou dizendo. Eu tenho Exato. que envolver ela nesse processo, sabe? Então, eu nem ia falar de cuidado paliativo aqui, mas quando a gente está falando, por exemplo, de cuidados que a gente presta a pessoas que estão gravemente doentes e que já não têm mais possibilidade de cura, se eu não envolvo a família nesse contexto da mesma forma, eu não vou conseguir atingir essa pessoa em todas as dimensões do seu viver que atingem a sua saúde, porque não é só um corpo que está ali adoecido, mas também uma situação social, uma biografia, né? São papéis representados. Tudo isso é para mim, né, uma ampla gama de cuidados que eu preciso prestar. E claro que eu somente como enfermeira não consigo abranger todas as dimensões. A gente vai precisar, sim, de profissionais da saúde mental, né, como psicólogos, a gente vai precisar de terapeuta ocupacional, vai precisar de fonoaudiólogo, de fisioterapeuta, do médico, do reikiano, do capelão, do advogado, do assistente social. A gente vai precisar de vários saberes para a gente conseguir dar um atendimento em todas as esferas da vida dessa pessoa que precisam de atenção nesse momento. Raquel, você diria que muitas doenças, muitas patologias podem começar com um estado mental enfraquecido? Além de enfermeira, sou instrutora de yoga, né? Fiz a minha formação há um tempo e para a visão oriental da saúde, a nossa vida, ela é
ancorada, né? A nossa consciência é ancorada em vários corpos. A gente tem um corpo físico, que é esse que adoece, né? Os órgãos e sistemas. E a gente tem um corpo de energia e, além desse, um corpo de pensamentos e emoções. E a doença, ela primeiro se manifesta nesse corpo emocional, nesse corpo de pensamentos e de emoções. Então, quando eu vou guardando dentro de mim mesmo questões significativas mentais, que é isso? Só um instante. Tem barulho. Tá bom. Acho que deu certo. Então, quando eu vou guardando essas coisas dentro de mim, né, esses sofrimentos, eu vou, dentro do meu corpo, desse meu corpo mental, eu vou guardando impressões que podem, no futuro, se materializar como uma doença psíquica ou mesmo uma doença física. Então, é isso. Essa é a visão oriental da saúde, que hoje também é um pouco que abraçada pela visão ocidental também, né? Ele também quer participar, né? Eu fiquei preocupada porque ele está latindo muito, e daí eu fui fechar a porta, porque eu fiquei assustada. Mas eu acredito que seja o cachorro do lado. Mas, então, eu perdi um pouquinho porque eu fui lá fechar a porta, Raquel, mas depois a entrevista vai ficar gravada, eu vou acompanhar. Olha só, você diria, né? Você fala da questão da espiritualidade, que não tem nada a ver com a questão de religião, não é? Mas você diria que nós temos algumas crenças que podem ser prejudiciais? Quando a gente... A Preta também vai participar, gente, olha só. Fala oi, Preta. Quando a gente fala dessas crenças, a gente tem na saúde, a gente tem um conceito que a gente chama de coping, que é enfrentamento, né? São ferramentas que a gente usa, ferramentas psicológicas mesmo, que a gente usa para enfrentar as situações do nosso viver. Então, a gente pode ter ferramentas de coping que estão incluídas dentro dessa dimensão espiritual que a gente chama de coping religioso espiritual, então, a gente pode colocar aqui tanto o exercer mesmo de uma religião específica, né, o segmento de seus dogmas, da filosofia que é pregada, exercer os ritos religiosos, como também essa busca das nossas relações mais aprofundadas, né, são também estratégias elencadas como coping espiritual, religioso espiritual. Só que a gente pode colocar que algumas dessas atitudes podem ser benéficas, sim, como, por exemplo, quando nos trazem esperança, quando nos trazem alegria, quando nos trazem esse sentido de profundidade, de conexão com o outro, de empatia com o sofrimento do outro, solidariedade. Então, essas ferramentas a gente pode elencar como ferramentas positivas, né? Então, a gente chama de coping religioso espiritual positivo. Mas também pode acontecer da gente ter o coping negativo. São pessoas que utilizam de suas crenças como uma forma de diminuir a si mesmo ou ao outro mediante uma situação conflitiva. Por exemplo, a pessoa pode receber um diagnóstico de uma doença grave e achar que ela está sendo julgada ou punida por Deus por alguma coisa que ela tenha feito, por exemplo, ou deixado de fazer, ou porque ela deixou de observar determinado preceito religioso, ou ela pode utilizar de suas crenças para recusar algum atendimento ou algum tipo de procedimento que seja feito com ele, porque aquilo vai contra os preceitos da sua religião. E aí, nesse caso, a gente poderia, talvez, elencar como coping negativo, porque é um tipo de atitude que pode ser prejudicial para a própria saúde ou para a saúde de outras pessoas. Então, a gente não estou aqui generalizando, dizendo que todas as vezes que um paciente recuse alguma coisa a partir de suas crenças, isso vai ser interpretado por mim como um coping negativo, de forma alguma. Por quê? Da mesma forma, como eu estou valorizando o cuidado a partir do que a pessoa diz, o que é significativo para mim, eu preciso entender que eu tenho uma certa limitação, eu não sei tudo, é claro. Se a pessoa está dizendo para mim que aquilo que eu estou implementando na minha terapia não é mais significativo no caso dela, na vida dela, na biografia dela, e ela me traz motivos para isso,
e ela já está suficientemente orientada a respeito da sua condição de saúde, ela entende o que ela está recusando, ela tem direito a isso. Então, eu não posso dizer que isso é negativo. Eu preciso compreender, dentro da trajetória da vida dela, por que não faz sentido aquilo que eu estou querendo implementar. Outra coisa, a gente está quase encerrando o nosso tempo rapidinho. Você acredita que o ambiente nos adoece? E se nos Certeza. adoece, como que eu posso evitar esses ambientes que me fazem mal? Hoje a gente pode falar de ambiente físico e ambiente virtual, né? Alguns ambientes físicos a gente não consegue evitar, são os nossos locais de trabalho, e o que a gente pode fazer ali, só para falar rapidamente, é ser uma célula de modificação dessa situação, né? Se eu sou maltratada, eu devolvo sendo muito bem tratada. Se eu sou excluída, eu devolvo buscando incluir as pessoas cada vez mais. Eu sou um ponto de referência do que pode dar certo ali. Ou seja, em vez de eu ficar me lamentando porque as pessoas não gostam de mim, eu gosto tanto de mim que eu me nutro da minha própria presença e isso começa a reverberar e as pessoas começam a me ver de uma forma diferente. Isso falando em ambientes físicos. Agora, quando a gente fala de ambientes virtuais, hoje a gente não tem dúvida que existe uma infotoxicidade, ou seja, tem informação demais, né? Tem tanta coisa para a gente saber, são tantas notificações brilhando o tempo todo, que a gente já não consegue mais separar o que é informação do que é só toxicidade, ou seja, mais e mais e mais do mesmo, que já não me acrescenta mais nada no meu saber. E como é que eu vou evitar esses ambientes tóxicos? Existe uma ferramenta chamada parar de seguir, gente. Olhem, por favor, para todos esses personagens, para todos esses influencers que vocês estão seguindo, que fazem vocês se sentirem minimamente mal, parem de seguir essas pessoas. Se vocês estão vendo uma pessoa tendo uma fala tóxica, uma fala que está fazendo mal para você, ou que pode atingir uma pessoa que para você é importante, pare de seguir, dá atenção para essa pessoa. Simplesmente. É a única coisa que a gente pode fazer, né? A gente não precisa comprar briga com ninguém, discutir com ninguém, piorar mais ainda a situação, mas parar de seguir, ninguém se machuca, fica todo mundo bem. Olha só, Raquel, acho que a gente tem que fazer outras lives, viu? E eu acho que você, acho não, tenho certeza que você tem que ser uma formadora de capacitações para falar sobre essa questão da humanização do atendimento, porque tudo que você falou foi muito bacana. Eu queria então deixar a mensagem final com você. Hoje a gente conversou, é claro, um pouquinho antes e a gente falou dessa questão de que hoje a gente às vezes fica torcendo, né? Você falou da questão do ambiente, você falou da questão do deixar seguir, e às vezes a gente está percebendo essa guerra que está tendo, um pensa de um jeito, tem uma ideologia no respeito do outro, deixa de ser amigo, desfaz, deixa de seguir, né? E daí vai falar assim, estamos todos no mesmo barco. Mas aí a gente coloca, será que nós estamos no mesmo barco mesmo? Não. Eu acho que a gente pode estar no mesmo mar, mas a gente está em barcos diferentes. Tem gente que está em iate, tem gente que está numa canoinha, né? Mas está sendo eficiente, remando, continua lutando e está ótimo, né? Continue a remar. Mas a gente não pode deixar de reconhecer que tem gente que está numa outra estrutura, né, que está vivendo uma outra realidade com a qual a gente não tem nem capacidade imaginativa para alcançar, né? Quem tem um pouquinho hoje de privilégios, obrigatoriamente precisa olhar um pouquinho para fora e reconhecer que o outro também merece melhores oportunidades para viver uma vida mais digna e se eu puder contribuir com isso, amém. Se pudermos contribuir também, né, Raquel? Inclusive, a Marcela está falando ali, ó. A Nair falou que quer mais uma live e a Marcela está falando, queremos Raquel e Eliane no episódio 2. Ah, com certeza! Vamos fazer, Eliane, combinado já. Gente, muito obrigada, foi um prazer imenso, Raquel, te conhecer, foi um prazer imenso ouvir o que você nos colocou, uma pessoa assim muito muito leve, né? Muito gostosa de conversar, a gente fica aqui a noite inteira ouvindo. A Inamara também falou que quer. Então vamos lá, olha só, essa nossa torcida do FTM tá boa, viu? Oi, Inamara,
Eu vou salvar no meu IGTV, no Instagram, e vou disponibilizar também no meu canal do YouTube, para que vocês possam repassar. E, inclusive, eu acho que isso tem que ser até um treinamento lá de hospitais, do Hospital de Clínicas. Tá Né, acabando, tá Eliane? acabando. A males que vem para bem. Agora eu tô afastada, eu tô com tempo. É só a gente marcar. Ótimo, a gente vai falar aqui em box. Beijo para Combinado. vocês, gente. Muito obrigada e foi um prazer. Beijo, beijo. Prazer meu.